Olá, mulheres! Sejam bem-vindas. Eu sou a Fabiana Teles. Vamos começar aqui com um louvor, tá? Que vocês possam ouvir aí. Hoje é o meu filho que tá tocando um louvor ao vivo aqui para nós. Aproveitem, sejam bem-vindas. Seja bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra teu vento aqui. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Ao vivo é assim, queridas. Jesus, Sejam bem-vindas. Meu filho tá tocando um louvor pra gente aqui. Sejam bem-vindas. Essa casa é sua, Jesus. Aleluia. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Sim, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, filho. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, meu amor. Obrigada. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Que bom que vocês estão aqui. Hoje tem live com convidada. Então eu já vou chamar minha linda amiga aqui, a Cristiane Sabadim. A Cris, ela é uma das mentoras do Espiritualidade Curso, né? Que eu também, como mentora de mulheres aqui, promovo um curso chamado Espiritualidade Ativada, onde nós falamos sobre as 7 áreas da vida para as mulheres, para viver feliz, livre e realizada. E a Cris, que seja muito bem-vinda, que acabou de entrar, é uma das nossas mentoras, né, Cris? Sim, tô aqui emocionada, ó, chorei. Ai, Seus filhos cantando, que coisa mais linda. gostoso, né? Então, Nossa, eu tô me recompondo aqui, lindo demais. Amém. que bom. A gente, como mãe, fica muito orgulhosa, né, de Fica, sem dúvida. Sim. ver isso, assim. Para mim é um orgulho muito grande, é uma vitória muito grande, assim, ter um filho que
que tem o talento e está colocando ele aí para, né, para disposição do reino de Deus. Ele não toca, né? Exatamente. Ainda não toca em igreja nada, mas quem sabe um dia, né? O Senhor coloca. Exatamente. A mãe sempre ora por isso. É, mas Deus tem seus meios, seus caminhos, que às vezes não são os nossos, né? Os deles são bem maiores que os nossos, os pensamentos e caminhos. É É verdade, verdade? é verdade. Boa tarde, Seja bem-vinda, Cris. pessoal. Obrigada, Fábio. Bastante gente aí, né? Já começando a chegar. Mulheres, eu acabei de fazer um anúncio lá no grupo, no Espiritualidade Ativada, o grupo onde nós temos os devocionais para as Sim, mulheres virem. E eu vou mandar aqui os aviõezinhos também, tá? Vou mandando os aviõezinhos aqui para avisar as minhas. Ai, mandei até para você, sem querer. eu também vou mandar aqui. Tá bom. Vamos lá, gente. Quem tiver Mandei. aí, quiser, vai no aviãozinho e encaminha para as amigas essa live para o Instagram mostrar aí que a gente é relevante, né? Isso mesmo. E a gente vai trazer um tema hoje que se chama Como Sair do Automático, né? Nós vamos falar um pouco disso. A Cris vai trazer um pouco da abordagem, do conhecimento dela nessa área. Mas antes eu vou orar para a gente iniciar, tá bom, Cris? Tá certo, querida. Então vamos lá, obrigada, Senhor, obrigada, Deus, Pai, Jesus, Filho e Espírito Santo, obrigada a essa trindade perfeita que nos une, que nos move. Nós estamos aqui, Senhor, nos colocamos à sua disposição, assim como está na sua palavra, Senhor. Onde um ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali o Senhor está. E nós cremos, sim, Senhor, que o Senhor está aqui e que o Senhor vai falar conosco hoje, que o Senhor vai falar através de nós também, Pai, para essas mulheres que estão ouvindo, para as que ainda vão ouvir, Senhor. Que a minha boca e a boca da Cristiane possa agora, sim, Senhor, ser tocada, Senhor, pelo seu Santo Espírito, que tudo que saia daqui agora, dos nossos lábios, Senhor, seja aquilo que o Senhor quer falar para essas mulheres. Eu oro, sim, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Eu peço, sim, que as mulheres possam ter os ouvidos abertos, Senhor. Eu declaro mulheres aqui com os ouvidos abertos para ouvir a palavra que vem de ti, Senhor, e que elas possam ser tocadas no seu Espírito, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querida. Que maravilha, né, Cris? Esse encontro. Eu estava me lembrando das primeiras lives que nós fizemos, né? Acho que já faz um ano já. Já fez um ano, acho que mês passado. Aham, Já fez sim, um da ano, primeira. meu Deus. Daí nós fizemos live agora, foi no Dia da Mulher, né? Que eu reuni Sim, é todas as verdade. autoras. Sim, Foi bem legal. E não foi. fizemos mais. Mas você, né, sempre está conosco nos cursos, né? Já há duas Sim, turmas que você veio participar com a gente, ensinar as mulheres, né, sim. sobre o corpo explica, né, as É questões que o corpo explica sobre pra o gente. comportamento, né? Estar exteriorizado através do formato do corpo. Sim, E, é bem interessante essa aula, né? E e falamos aí de 5 perfis. E aí, com esse tempo, né, e com esse acompanhamento que a gente veio fazendo aí, surgiu então a, as nossas conversinhas paralelas. A gente decidiu fazer uma live e para falar sobre os hábitos, né, mulheres? E sabem que aqui no Gerando Mulheres eu lanço, né, de vez em quando aí já lancei umas 3 aulas que se chama Por que Pensamos o que Pensamos, né? O tema dessa aula, que é uma oficina gratuita, eu chamo as mulheres para vir para o Zoom para fazer essa aula para a gente falar um pouquinho sobre os pensamentos, porque a gente pensa o que a gente pensa, entendendo um pouco do nosso jeito de pensar, do nosso modelo de pensamento. E eu sempre explico nessa aula, né, a questão de como que funciona o pensamento, como a gente pensa
que geram sentimento, né? A gente pensa lá no inconsciente, estão os pensamentos, aí gera um sentimento, esse sentimento a gente passa a ter um comportamento, vai gerar uma ação, e essa ação, ela vira um hábito, né? Então é um ciclo ali. E ali começa a acontecer as coisas na nossa vida. E é claro que é uma aula bem gostosa, a gente identifica os tipos de pensamento, a gente faz uma abordagem ali durante todo o programa também Espiritualidade Ativada, a gente vai trabalhando essa questão. E eu sempre estimulando as mulheres com um caderninho profético que vem no curso, né? Para elas escreverem aquilo que elas pensam, para a gente começar a fazer algumas transformações que são favoráveis para a nossa vida. Como mulher cristã, para a gente viver verdadeiramente o que está escrito aqui na Bíblia, a gente precisa começar a pensar como Cristo pensa, né? A palavra de Deus fala isso, né? Lá no livro de Coríntios, a palavra de Deus fala isso, que nós temos a mente de Cristo, e que é uma das palavras que a gente sempre aborda quando falo da mente, né, da área da vida mental, porque aqui no Gerando Mulheres a gente sempre aborda as 7 áreas da vida: a área espiritual, a área mental, a área dos relacionamentos, a área social, a área das emoções, a área física, a área financeira também. São 7 áreas, e a área profissional. São 7 áreas que nós abordamos, né? Então, como a área da mente, principalmente eu gosto de trabalhar com esse versículo que fala que nós temos a mente de Cristo. Então, queridas, vamos lá. Vou deixar a Cris falar, né? Um pouco. Um pouco. Já que nós temos convidada hoje. Então, nessas nossas conversinhas e nessa sintonia toda que a gente tem aí, eu perguntei para a Cris, que tema que a gente podia fazer então nessa live? Surgiu essa questão dos hábitos. E aí eu quero ver o que a Cris, né, teria para nos dizer. Então, né, o que são hábitos, então? É essa hora que eu tenho que perguntar isso? Vamos ao conceito. Cris, né? o que são hábitos? São hábitos. Que tanto se fala, né? Bom, é assim. O nosso cérebro, ele automatiza processos para economizar energia no intuito de sobrevivência. Então, a função básica do nosso cérebro é nos manter vivos. E para isso, ele automatiza, né, muitas coisas, processos como estamos aqui respirando, batimento cardíaco, os processos internos dos órgãos e também comportamentos. Só que na questão de comportamentos, existem 2 tipos de comportamentos automatizados, que são os comportamentos que envolvem emoções, e esses são sustentados pelos nossos valores, pelas nossas crenças, às vezes estão relacionados com traumas da infância, todas essas coisas. Então, é um pouquinho diferente, não é algo que se modifica com tanta facilidade. E existe os comportamentos automatizados, que eles são procedimentais, tá? E esses procedimentais, acho que o exemplo mais simples é dirigir. O que acontece quando a gente vai dirigir? Nós temos que estar ali com a nossa atenção total, é um aprendizado. Onde que fica a embreagem, o freio, o acelerador, depois fazer aquela meia embreagem na subida para não reprovar, não é verdade? Lá na prova. Depois de um tempo, tudo isso fica automatizado. Por quê? Porque foi um comportamento que foi muitas vezes repetido. E tudo que a gente repete, automatiza. É assim que funciona. Então,
hábitos são comportamentos automatizados. Basicamente isso. Entendi. Então, veja só, Cris, porque eu falo assim, que eu aprendi isso, né? Entendi dessa forma. Quando você fala ali procedimentais, né? Eu digo assim, que tem comportamentos que tudo aquilo que a gente aprende um dia, nunca mais a gente esquece, né? Ele foi aprendido, então ele fica registrado ali. Então, eu posso chamar eles de comportamentos procedimentais ou também de comportamentos emocionais, como seria? Assim, ó, esses, por exemplo, dirigir, não envolve emoção, né? É algo que a gente aprende, envolve recompensa. Envolve recompensa, que a gente já vai falar sobre ela. Provavelmente quem foi dirigir ficou se imaginando, dirigindo, aonde que ia levar a família para passear, teve um componente emocional. Mas em si, o hábito, ele foi completamente aprendido ali cognitivamente, certo? Né? Nós usamos o nosso raciocínio ali para aprender. Tá. Mas os comportamentos automatizados que envolvem emoções já são coisas que entraram e muitas vezes sem o nosso consentimento. Aí a gente já fala da infância. Nós não tínhamos filtro. E aí entrou. Então, se a gente falar, por exemplo, por que uma pessoa se sente insegura quando ela vai dar uma palestra? Já não é algo procedimental. Pode ser assim, falta habilidade de comunicação. Essa pessoa sabe, ela precisa fazer um trabalho de oratória, algo assim. Então, é uma habilidade que vai resolver. Não resolver o problema é mais fundo, é mais profundo, está enraizado. Entendi. Então, existem esses dois tipos e o cérebro automatiza ambos. Então, tem um livro muito... Deixa eu só falar com esse povo aí, mulherada. Fala, minha querida. Fala pro pessoal. Por que ela tem vamos dizer assim, o título de terapeuta comportamental, né? Porque deu para ver, só nessa fala, nesses minutinhos aí, que ela realmente entende daquilo que tá falando, né? Muito legal, Cris. Antes de você dar continuidade, você comentou ali comigo a questão do comportamento, do que é os hábitos, então eles são esses comportamentos repetidos e automatizados. E aí eu quero entrar com Romanos 12:2, né? Porque aqui a gente sempre traz Bíblia, como na prática, como usar a palavra de Deus. Eu falo assim, que a gente precisa usar o que está aqui, né? Declarar que realmente que nós somos o que está aqui. E a Bíblia fala para nós em Romanos 12:2, para que nós possamos renovar a nossa mente, né? Para que a gente não se conforme com os padrões deste mundo e que a gente renove a nossa mente para podermos experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para nossas vidas. E aí, por isso a gente fala, então, hoje, a gente precisa entender como que tudo isso funciona, por isso que a Cris vai explicar para nós como sair do piloto automático. Então, a gente entendendo que a humanidade criou, dizendo que são hábitos, os cientistas estudaram, identificaram e criaram esses conceitos. A gente entende tudo isso porque Deus deu sabedoria para eles entenderem isso, explicar para nós, podermos entender e a partir daí a gente começar a colocar na prática aquilo que está na Bíblia. Certo? Então vamos ver o que a Cris vai ensinar para nós aí sobre esse comportamento automatizado aí e que são hábitos, né? E eu acho que como sair deles, pra né? gente aprender como sair do automático. Do automático. Como? Porque esse é o tema principal da live, né? O título da live.
como sair do piloto automático? Sim. Bom, primeiro assim, tem um livro muito interessante que é O Poder do Hábito, e lá ele explica o looping do hábito. É bem interessante, que é assim. Então, existe uma deixa que é um estímulo. Esse estímulo ele pode ser externo ou interno. Interno são os sentimentos, externo qualquer outra coisa. Esse estímulo leva a pessoa a uma rotina, a uma ação, e que essa ação leva a uma recompensa. Tá? Então, vamos pensar assim, a pessoa, com um exemplo prático é mais fácil, né? A pessoa gosta de um chocolatinho, então ela almoçou e aí ela já quer aquele chocolatinho. Por que ela quer o chocolate? Aí envolve muitas coisas. O chocolate, ele tem triptofano, que é uma das substâncias para a produção da serotonina que está relacionada ao bem-estar, o hormônio do bem-estar, hormônio da felicidade que dizem por aí, mas não é isso, mas realmente causa bem-estar. Então, a pessoa às vezes ela não está bem, vamos falar que nem almoçou, acordou então, acordou, não está bem e tal, ela começa a sentir aquela necessidade do doce, do chocolate. Então, um gatilho. Pode ser dois. O primeiro, o interno, então o sentimento, ela não está bem, passou alguma coisa na cabeça dela e ela quer uma recompensa. Ela precisa resolver aquele problema de imediato. E a forma que ela encontra é comendo o chocolate. Então, se a gente olhar nesse looping do hábito, o estímulo foi interno, ela não estava bem. A rotina, ela foi comer o chocolate e a recompensa foi o se sentir bem, que vem do triptofano. Então, ela não estava bem, agora ela se sente bem, ela resolveu o problema, abre aspas, né? Porque não resolveu coisa nenhuma. Então, esse é um exemplo, né? O que, Fabi? Maquiou, eu disse. Maquiou, ela só maquiou. Ela só maquiou. E aqui, então, a gente está falando de coisas mais simples, né? Que a pessoa ali resolveu. Ela pode querer trabalhar isso, entender, e aí ela vai mudar esta rotina dela. Uma coisa muito interessante é alterar o ambiente para alterar os hábitos. Que não é alterar, é inserir um novo hábito. É muito difícil você deixar de fazer uma coisa assim, eu nunca mais vou fazer isso que você fez a vida toda. Não é. Você vai inserindo uma nova rotina. Eu vou dar um exemplo. Daí você me diga se pode ser inserir algo no ambiente, se faz sentido. Eu tenho uma dificuldade muito grande com a alimentação. Eu como muito rápido, né? Então eu adoro preparar comida, né? Também preparo rápido a refeição. Vocês veem aí que eu sempre faço muito prático e rápido. Mas a gente passa à vontade com aqueles rios. Mas é tudo muito fácil e rápido, né? Então eu vou lá e faço tal. Daí quando eu sento para comer, é assim também. Né? Eu devoro aquele prato de comida. Aí eu falei, eu preciso mudar esse hábito porque realmente não faz muito bem para mim comer rápido, tá? Que eu, né, junto com o meu filho que me ajuda a organizar a mesa aqui para a refeição, a gente combinou. Vamos colocar uma plaquinha no meu prato para que eu possa me lembrar na hora da refeição. Porque o que acontece? Eu sento como, depois que eu comi, que eu falo, comi rápido. Porque eu tô vendo que tá todo mundo comendo ainda. E eu falo, meu Deus, já terminei. Engoli a comida. Daí que eu percebo que esse hábito de comer rápido já é muito antigo. Eu não consegui mudar. Daí eu falo, porque eu esqueço. Então, a gente pegou e começou assim, na hora da arrumação da mesa, põe uma plaquinha no prato para eu lembrar,
né, de um objeto ali, né? A gente tem uma plaquinha que a gente usa aqui que tá escrito amor. E daí eu pego a plaquinha, ele pega a plaquinha, coloca no prato e daí quando eu vou sentar, que eu olho para a plaquinha, então eu mudei o ambiente. É isso que você acha que estava falando. Eu olho para a Exatamente. plaquinha e eu lembro comer devagar. Uhum, Então, assim, começando a fazer isso me ajudou. sim. Mas eu ainda não consegui ver a recompensa. Uhum. Isso, então, Às vezes eu esqueço. E se ele esquece de pôr a plaquinha, eu também esqueço de comer. E quando eu vi, já passou. Então é sim, muito difícil mudar, eu percebo. muito difícil. A recompensa, nesse caso, pode ser o estar ali com eles, prestar atenção em cada detalhe, aproveitar aquele momento para conversar. Provavelmente você come assim rápido, já pensando no que você tem que fazer, né? Querendo dar conta de tudo e tal. E aí tem a questão, né? Porque eu também sou analista corporal, então tem a questão do traço de caráter oral, a oralidade, que é aquela coisa, quanto mais melhor, que é o emocional, algo a ser preenchido no emocional, né? A gente não está falando da parte espiritual, está falando do emocional e está falando de uma coisa que foi formada há muito tempo. Mas então isso que você fez é perfeito, porque olha as formas que tem para a gente mexer num hábito. Causa e efeito, que é eu trabalhar profundamente as questões. Pegue as dicas aí, mulheres. Pegue as dicas aí, vão anotando. Já estou anotando aqui também. Isso. Então, a causa e o efeito, aí eu vou ter que descobrir como que se originou, né? O que sente, tudo que está envolvido, todos os gatilhos internos e tal, e aí é um trabalho. Eu faço esse trabalho, é um trabalho, é um processo, não é de uma hora para outra. Mas o que a gente pode fazer? É mexer no comportamento. No comportamento, simples assim. E no ambiente, o que você fez? Você fez a plaquinha. Aí, de repente, você fazer um esforço mental, porque assim, o que é o automatismo? É algo que nós não temos controle, certo? É recuperar o controle. Como que eu recupero o controle? Quando eu coloco aqui o meu cognitivo para funcionar, né? O córtex pré-frontal aqui para funcionar, raciocínio lógico. Então, eu vejo aquilo, peraí, mas eu não consigo mudar isso aqui. Eu posso ir, então, lá na causa, no efeito que vai demorar, ou eu posso simplesmente ir no comportamento. Só que para eu ir no comportamento, você falou da recompensa aí, que a recompensa não está clara. Tem a questão da motivação. O porquê eu faço o que faço. Você fala, né, por que pensamos o que pensamos. Eu vou fazer uma série já, que é por que fazemos o que fazemos. É, porque... Cris, tem um livro do Cortella, acho que é esse título. Nem sabia. Pesquisa o livro dele, porque foi com base nesse livro dele, depois que eu li esse livro dele, que eu criei a palestra, eu dei esse nome. Eu falei, bom, porque fazemos o que fazemos, então eu posso, porque pensamos o que pensamos. Daí foi que surgiu o nome da oficina. Mas continue, Cris, continue. Eu não conhecia mesmo, eu me preocupo, por que a gente faz o que faz, né? Por quê? Tem essa explicação, né? Tem tudo a ver. E com o que pensamos, está tudo interligado, como você bem explicou aí no início. Então, né? automático, quando eu não tenho controle. Eu não tenho controle, eu faço no automático. Se a gente for falar dos comportamentos automatizados relacionados à emoção, que aí por trás tem as crenças, os valores e tudo isso, o exemplo mais simples é a gente pegar o celular. Né? Comigo isso aconteceu ano passado, eu até fiz um videozinho sobre, porque aconteceu e eu fiquei pensando,
O celular começou a travar, eu fui lá, limpei tudo, não limpava de jeito nenhum, limpava, mas voltava. Fui no gerenciador de arquivos, estava tudo lá. Então, é o programa rodando em segundo plano, que nós temos e que nos trava. Então, os hábitos, eles estão lá em segundo plano. Eu só consigo mudar isso quando eu pego esse controle. E eu pego esse controle, peraí, então tá, vamos falar aqui um exemplo, né? Eu, por exemplo, eu tô acordando cedo agora, acordar cedo para mim é muito difícil, eu detesto acordar cedo, porque eu durmo 2 horas da manhã, e agora eu tô me forçando a dormir mais cedo. Então, para acordar cedo, às vezes a motivação, a gente está falando da motivação, ela não é tão clara. Porque envolve muitas coisas, né? Para mim, ela é um pouco mais clara, mas às vezes, quando a pessoa vai mudar um hábito, ela vai inserir um novo hábito, não é tão claro para ela por que ela precisa fazer aquilo. Então, a solução está, eu estou aqui no controle da minha vida, né? Deus está no comando de todas as coisas, mas eu estou no controle da minha vida, essa é a verdade. Então, eu decido fazer isso. Essa é a forma de mudar. E aí eu repito, porque vai ficar bem difícil. Toda mudança no início é bem difícil, ela continua difícil e depois ela vai melhorando até que isso se automatize, né? Até que isso seja normal, faça parte, mas demora. Então eu posso interferir diretamente no que eu faço. No comportamento, e como que eu interfiro no ambiente, Fábio? Então, que eu estava falando lá, né, do looping do hábito. Pense em alguém que trabalha em uma empresa e aí essa pessoa não está feliz profissionalmente e ela quer se desenvolver intelectualmente, ela precisa fazer um curso e tal. Aí ela trabalha o dia todo, chega em casa. E daí tem aquela rotina, vai, toma um banho, come e senta no sofá para assistir Netflix ou para assistir qualquer coisa. Ela vai estudar? Não, ela não vai. Ela vai ficar protelando, procrastinando. E se ela pegar um livro, a atenção dela vai estar dividida. E o nosso cérebro, ele faz uma coisa de cada vez. Nessa questão de comportamento, de prestar atenção. Então, vai estar dividida ali a atenção. O que ela deveria fazer? O que pode fazer? Mudar o ambiente. Então, ela está mudando aqui a rotina. Ó, ela teve o estímulo, ela tem que se desenvolver intelectualmente, ela precisa adquirir uma nova habilidade e tal, isso, aquilo. Esse é o estímulo. A rotina, ela vem sentar no sofá e não está conseguindo fazer. Se ela tomar banho, comer, e aí ela foi para um cantinho onde lá ela vai estar sentada, ereta, com uma mesa na frente, papel, caneta, canetinha, a coisa vai começar a acontecer. Mas se ela ficar ali, pegar o papel e meio deitada assim, não vai acontecer. A mesma coisa com alimentação, tudo igual. Chega à noite, ai, agora eu vou descansar, estou em casa, vou comer aquele doce gostoso. Vai sempre comer aquele doce gostoso, vai na geladeira pegá-lo. Se não mudar, se não alterar o percurso. É o não sentar para assistir televisão naquele horário. Tem que fazer uma outra coisa antes. Só que isso... a gente ouve autores falando 21 dias, você fala, né, sobre a doutora Carolina, é isso? Caroline. Isso. Mas não tem, eu terminei agora um curso de neurociência aplicada ao coaching, não tem comprovação científica de 21 dias, de 40 e poucos, 60 e poucos, porque depende de quanto tempo aquele hábito está na pessoa, está enraizado e do quanto envolve as emoções. Entende? Então, não tem 21 dias, é um bom prazo, sim, mas tem que repetir esse ciclo. Quanto mais repete, pode automatizar. E o que ajuda a automatizar
é envolver emoções, que aí vem a recompensa. Aí vem a recompensa. A recompensa, ela sempre está relacionada com o que eu quero sentir, certo? Quando a gente foi dirigir, então, eu preciso ir em tal lugar, eu vou fazer tal coisa com pessoas, geralmente está relacionado com pessoas. Não é verdade? Viajar, pegar a estrada, isso aí. Então, todo o nosso comportamento aí, essa recompensa, ela precisa estar, ela está relacionada ao emocional. E aí... Deu uma... Tá falhando? Será que sou eu? Vamos lá. Deu certo, né? Tá. Então, voltou. É a nossa capacidade de imaginar, de criar algo que ainda não aconteceu. E isso é fé. Nesse curso foi tão interessante porque eu não conhecia a função dos lobos frontais, que ficam aqui na nossa testa. E eles têm essa função, olha que interessante, que é partindo de algo que o nosso cérebro já viu, ouviu, sentiu, experienciou, ele pega elementos, qualquer elemento, não é uma parte toda, né? Não é um comportamento, não é nada disso, é elementos e constrói algo inteiramente novo a partir daquele elemento. São os lobos frontais que fazem isso. Isso quer dizer que essa parte nos ajuda a imaginar, a criarmos uma realidade, a criarmos algo novo para a nossa vida. E isso é a fé. Certeza do que se espera, convicção do que não se vê, né? Então, essa recompensa, ela precisa estar clara. Por exemplo, você disse ali, né, de comer rápido e quer mudar porque é algo que não faz bem, pode evoluir para uma gastrite, essas coisas evoluem. Então, é bom interferir nisso. Talvez, em vez de você ficar ali com aqueles pensamentos do que você tem que fazer, você tirar aquele tempinho, primeiro, para estar presente ali com a família, observando eles, mas eu sei que às vezes está todo mundo quieto, né? Cada um com as suas coisas. Então, você usar esse tempo calmamente para você ficar pensando, não no que você vai fazer de imediato, que vai te gerar essa adrenalina, mas de coisas para frente, que dependem de ações agora, mas que elas estão ainda para frente. Né? É desacelerar, até porque o que nós temos é o momento presente, é o aqui e agora. Né? Desfrutar daquele tempo ali, né? Isso, a recompensa pode ser exatamente essa, desfrutar deste tempo, né? Desfrutar, de repente pensar assim, agora eu estando aqui, desfrutando com a minha família, os frutos que serão gerados nesta mesa, os frutos emocionais, né? Os frutos comportamentais. Mas você vê que, de qualquer forma, exige um esforço cognitivo? Não é automático? Sim. Não é automático. Você vai... Assim como a mudança de ambiente, né? Diga, então, minha querida. Nós podemos dizer, então, Cris, diante dessa forma como você apresenta para nós, né? Que como sair do automático, do piloto automático, seria criar, né, essas novas formas. Até me fugiu aqui a palavra que você usou, acho que é cognição, né? Criar. Que eu falei da imaginação, foi isso? Então, como sair? Criar novos caminhos, né? Exatamente. Criar novas... circuitos neurais, né? Isso. Circuitos neurais, que são os caminhos, exatamente, mas só por repetição até que seja automatizado. Então, é uma nova ação que vai levar a uma repetição, e essa repetição, ela precisa ser, inclusive, de horário para funcionar. Então, se você quer acordar às 7 horas da manhã, tem que ser às 7 horas da manhã, pelo menos uns 3, 4 meses, para começar a sentir falta. Do contrário, não vai acontecer.
O mesmo com esse comportamento que você quer adquirir, de comer calmamente, é esse esforço cognitivo ali, usando o teu raciocínio mesmo, para aproveitar, para estar presente ali. É assim que se muda. Esforço cognitivo, essa que é Esforço a palavra. cognitivo. E lembrando que tem os comportamentos que eles são procedimentais e os que envolvem emoção, Aham. né? Esse aí, ele envolve as duas coisas, porque ele é procedimental, tem ali, né, essa atitude tua, mas tem a ver com o traço oral e outras coisas. Então, é observar, é a gente tomar esse controle. Basicamente isso, é a única forma de mudar. Uhum. E aí, é claro, nos atendimentos, antes eu era contra, né? Porque eu, assim, o que eu desconhecia, eu temia. Uhum. Por ser cristã, alguns medos, algumas coisas, religiosidade, todas essas coisas. Mas hoje eu já uso áudios de auto-hipnose, que são áudios para reprogramar a mente, para ajudar a pessoa. E faço isso comigo também, com a minha voz. A pessoa pode gravar, né? Olhe, monta lá o que ela quer mudar e fala, a partir de agora, vou fazer isso todo dia, todo dia, todo dia. É assim que se muda um hábito. É claro que envolve muitas coisas, é um processo, não é algo automático, assim como a forma que automatizou também demorou para acontecer. Uhum. Não Você foi uma única criar, situação que automatizou. nós podemos dizer então que a pessoa vai criar um hábito novo? Podemos dizer, sim, que ela vai criar um hábito novo. Então eu vou Exatamente criar, isso. e aí também a gente consegue, né, colocar na palavra, né, para a gente abandonar o velho e trazer o novo, né? A importância, Exato. né? É como eu falo sempre assim, né? Eu falo, meu Deus, a gente já estudou tanta coisa, a gente estuda tanta coisa, aprende de tudo, e tá tudo na Bíblia, né? Tudo tá na Sim, palavra de Deus, sim, né? As fórmulas, as soluções para todas as coisas, né? sim. Nós estamos indo para 42 minutos Ah, já. Eu queria saber assim, o que mais que você acredita assim que diante, né, do que a gente tá, do tema proposto para hoje, como sair do piloto automático, você acha que a gente pode, não sei se a gente abre para pergunta, como é que tá para pode você? ser, Conteúdo, pode se ser. tinha mais alguma coisa, eu sei que tem, né? Mas para hoje, especificamente para colocar para nós. Deixa eu olhar minha colinha aqui. Não, nós falamos sobre ambiente, falamos aqui. Vou falar um pouquinho mais sobre recompensa, então, Ah, né? tá, legal. A Então, assim, recompensa, vamos nessa linha então, de do entender looping do a hábito. recompensa. Por que que eu preciso mudar o hábito? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Como eu ainda tenho essa dificuldade, vamos falar o meu exemplo da comida de comer rápido, né? Que foi o que eu dei ali. Como eu ainda tenho essa dificuldade de entender, eu sei da importância, mas eu tenho que entender a, a recompensa. Parece assim que precisa ficar mais claro para mim a recompensa que eu vou ter quando eu conseguir mudar esse hábito, né? Uhum. Quando eu conseguir usar, tá certo? Usar o meu esforço cognitivo para fazer essa transformação desse hábito aí, para mudar esse hábito. E aí eu vou ficar. A recompensa tem que ficar mais clara para mim. É isso, Cris? É, só que você pode ir diretamente atacando, vamos colocar assim, o comportamento. Enquanto essa motivação não é tão clara, a recompensa, mas você já sabe que é prejudicial. Então, Sim, prejudica a sua saúde sim. e talvez você não esteja ali
totalmente presente naquele tempo. Quem que almoça? Você, teu filho, teu marido? Como que Tanto é? no almoço Tanto... normalmente eu tô com meu filho, mas é aquela coisa rápida já. O almoço, Aham. tá claro que é rápido, mas a janta é algo, por exemplo, que eu gostaria de desfrutar mais. E aí, quando eu vejo, eu já comi, eu fico ali parada olhando eles comer, eu já engoli a comida. Sim. E você engole a comida por conta dos pensamentos. A mente está ali acelerada. Da mesma forma que está ali, você come daquele jeito. Ou pensando no que vai fazer, enfim. Está sempre ali pensando no que vai fazer em seguida. Isso. Então, recompensas. Você que precisa deixar claro para você quais são essas recompensas. Então, para a tua saúde, você pode, ó, você trabalha com áreas. Então, pega lá as áreas, um exemplo, e coloca lá, na área da saúde. Na área O que que física. eu vou ganhar aqui? O que que eu vou ganhar se eu passar esse tempo, se eu comer devagar e tal, ficar ali com a minha família, o que que eu vou ganhar? Uhum, Sabe? Nas áreas, você vê as áreas que são importantes para você e uhum, aí você faz isso. entendi. Usa Não, mas como essa motivação. eu queria, Cris, que alguém desse alguma ideia aí, que alguma dessas nossas ouvintes aqui, participantes da live, falasse algo que você queira mudar para a gente tentar, para você olhar, Sim, analisar e tentar dar uma dica de como mudar isso. Para mim já ficou claro, eu já entendi. tá. Eu preciso deixar mais claro para mim mesma quais as Isso. recompensas que eu vou ter para eu conseguir Uhum. vencer e mudar esse hábito. É, A porque Mel fez um assim, comentário ali que ela tá. gostou de se livrar do velho e trazer o novo. Então vamos lá. Que alguém pudesse, né, comentar alguma coisa. O que que você, que hábito aí você queria mudar e que é uma ajuda aqui, uma dica aqui da Cris para gente Sim. tentar ajudar você que está aí assistindo, tá? Coloca aí nos comentários. Fabi, enquanto você daí diz para mim e eu Tá, paro de falar, tá? Mas tá. enquanto isso, assim, é bem importante saber que o nosso cérebro nos aproxima do prazer e nos afasta da dor. Hum, E aí é dores emocionais, é muita coisa, né? Não dá em uma live. Mas é assim, então ele nos afasta. Então pense, vamos dar um exemplo que as pessoas gostam bastante, que é a questão da academia, do exercício físico. aham. O exercício físico, quando você pensa nele, vai doer, vai exercitar a musculatura, é só dor, é quase só dor. E com tanta dor, a recompensa não é clara. Até porque a recompensa para ver demora. Eu estou vendo Aham. meu filho aqui que está fazendo academia e ele fica e olha a camiseta e nada do músculo e tá lá todo dia. Demora Aham. para aparecer. Então as pessoas acabam desistindo no meio do caminho. Mas o que acontece? Um circuito neural, para ele, o que acontece? Tem a formação, os caminhos neurais. Vamos falar de uma forma mais simples. Esses caminhos neurais, que é como se tivesse, então, assim, um campo, aí tem esse campo e tem um caminho no meio, um caminho, né? Todo mundo passa por ali e fica marcado. Se ninguém passar, o mato vai crescer, certo? Então é uma parte que o mato está crescido, tem que criar um novo caminho, tem que abrir um novo caminho. Para abrir, envolve as etapas de formação, consolidação e potencialização. Então, você não vê nada e não vê recompensa, mas está sendo formado um novo caminho neural, um novo circuito neuronal. Isso está sendo formado, só que as pessoas desistem antes de estar consolidado e potencializado a ponto de ser automatizado. Nossa.
Então não se vê a recompensa aí, mas o que nós precisamos é continuar, é a perseverança. Nossa. Eu tô aqui falando, mas é para mim também, porque eu também preciso mudar um monte de coisa, É sei. o fruto do Espírito, a perseverança. Isso, a perseverança. Então, é continuar aquela ação, repetir, repetir. E cada vez que você repete, vai ficando mais claro o porquê que você quer aquilo. Então, isso é muito importante, a motivação. Por que que eu quero tal coisa? E às vezes, então, do exercício físico, quer ficar com o corpo bonito. Pode não ser o mais importante. Agora, eu quero ficar mais saudável. Para cada um vai ser diferente, entende? Para um pode ser o corpo bonito, para o outro pode ser mais saudável, a outra quer ter mais vitalidade, quer ficar mais bonita para o marido, já envolve as emoções, né? Para cada um de um jeito. Mas então, já que no início a atividade física é difícil, só vai ter dor, e o cérebro vai querer nos afastar da dor, nos proteger da dor, a única saída é continuar e transformar essa dor, em algo prazeroso. Então, ok, vou sentir dor aqui durante 3, 4 meses, mais ou menos isso. Mas depois eu vou ter essa recompensa. E ainda fazendo, porque como que é? Quando você pensa na recompensa a longo prazo, é muito difícil. Então, nós precisamos pensar em recompensas imediatas. Então, a pessoa foi uma semana na academia, direitinho, bonitinho, e ela gosta muito de um doce, e ela se privou daquele doce. No sábado, ela come aquele doce como uma recompensa. Não como algo para satisfazer, para preencher um vazio emocional, e sim como uma recompensa. Por ter Nós ido precisamos desses prazeres para ter a mudança de hábito. É assim que funciona. Alguém perguntou alguma coisa? Não, até agora não. Acho que não ficou Não. claro aqui a pergunta. A minha. Mas estão entendendo o Eu acredito contexto, o conceito de hábitos? nisso. Eu A acredito. gente não Eu sabe, às vezes tem confesso, delay. eu confesso para você que eu estou achando difícil, mas olha, já é algo que a gente vem fazendo, né? Então, mas eu acredito assim que você deu excelentes exemplos. O de acordar cedo, né? De mudar o hábito para acordar mais cedo. E aí você vai criando essas transformações. Eu acredito que a gente trouxe bem completa aqui essas informações. E aí, Fábio, nessa questão de acordar cedo, o soneca não pode. É levantar da cama. É levantar, é dar um comando, o cérebro acostuma com aquele comando. É levantar com sono, do jeito que tiver, durante um período X, até que isso se torne agradável. Porque no começo vai ser dor. E depois vai se tornar agradável quando entender todas as recompensas, os benefícios, os ganhos naquele novo hábito adquirido. Mas é no caminho que você descobre, no caminho que as recompensas ficam mais claras, que os ganhos ficam mais claros. Não é assim de imediato, é você continuar, e aí as coisas vão ficando mais claras. E sempre se perguntar, peraí, por que eu estou fazendo isso mesmo? Qual que é o meu motivo? É por aí. Entendi. Faz todo sentido, falaram, né? Isso, a Fátima comentou, faz todo sentido. É muito bom, Cris. Aí tem o pessoal entrando, nós estamos quase partindo, quase, né? Então encerra minha fala, minha querida. 54 minutos. Olha só, tem um comentário aqui. Estou lutando com a questão da depressão que pegou dessa pandemia, né?
porque mudou total os hábitos. Então, mudou, na verdade, acho que a pandemia ela mudou a rotina de todo mundo, né? Então, todas as pessoas tiveram que mudar muitos hábitos em função dessa mudança obrigatória da rotina, de não poder sair, de não poder trabalhar fora e ficar em casa, enfim. Meio que obrigou, né, Cris? Eu acredito assim, que a pandemia ela obrigou as pessoas a mudarem hábitos que já estavam ali, né? Mexeu Sim. bastante, né? Se for olhar num aspecto geralzão, assim, mexeu bastante com esse esforço cognitivo das pessoas, né? E para que a gente E aí tem pudesse. relação com, por exemplo, né, uma pessoa que ela falou da depressão. Então, Aham, depressão a gente sabe que pode ser por vários motivos. Pode ser algo químico, pode aham, ser que ela precise de uma psicoterapia, algo a longo prazo para conversar, tratar questões, e às vezes é a falta de objetivos, a falta de motivação para continuar. E uhum, aí é o que eu estou falando aqui, que existe, às vezes é depressão, às vezes é tristeza. A depressão precisa ser diagnosticada, não é assim. Depressão tem muitos fatores, né? Agora, às vezes está numa tristeza profunda, não consegue sair daquilo, não é uma depressão, é uma tristeza por falta de motivação, por não estar claro o que quer, como continuar. Ainda tem a questão da pandemia, que a gente falou no início aqui dos traços, né? Que eu falei da oralidade, os traços de caráter, que eu também sou analista corporal, então o traço oral, pessoas que precisam dessa comunicação de gente em volta, abraço, beijo, contato com as isso. amigas, sofre muito, porque esse isolamento, para algumas pessoas, causa muitos problemas. E Uhum. não necessariamente já é uma depressão, mas precisa ser diagnosticado. Pode ser isso. Não sei o que fazer, estava acostumada com uma rotina, hoje minha rotina mudou completamente. Então, quando falta motivação, a gente ataca o comportamento. Ah, Comportamento, o esforço mental. É necessário o esforço mental para a mudança acontecer. Nenhuma mudança ocorre se a gente não decidir. Essa é a verdade. é verdade. Então, eu quero incentivar, né? A gente está falando sobre mudanças de comportamento, mudanças de hábitos, como sair do automático. Tá tudo bem, Cris? Você precisa atender? Não, eu estou ouvindo barulho aqui. Quem que chegou? É. Filha, você? Ah, meu marido. É que eu estava ouvindo barulho. Era Tá. só Eu isso. falei, às vezes precisa, né? Não, não tem problema, pode falar. Não, imagina. Então, pensando, né, em tudo isso, a gente, quem, né, de repente quem está aqui ainda não conhece, ainda não participa do grupo Espiritualidade Ativada, né, na bio aqui do meu Instagram, tem um link que você acessa e entra diretamente nesse grupo. E é um grupo onde lá nós estamos mudando os nossos hábitos, né, criando novos aí comportamentos com a prática diária de ativar ali a nossa espiritualidade, ouvindo os devocionais diários dos frutos do Espírito Santo. Então, nós promovemos 4 ciclos de devocionais, aonde todas são 3 ciclos, né? São 4 ciclos de 21 dias cada um. Nós já fizemos um ciclo. Estamos no segundo agora, né, Cris? Você também participa Sim. lá. Estamos no segundo ciclo de devocionais dos frutos do Espírito Santo, onde todas as manhãs alguém envia, né, as nossas alunas, já que fizeram parte dos outros cursos, entra, manda um áudio falando, compartilhando uma experiência do fruto do Espírito Santo. Já é uma oportunidade de você começar a mudar o hábito, né? Ouvindo palavras de afirmação, ouvindo testemunhos de outras mulheres, ouvindo experiências de outras mulheres que vão nos ajudando a gente mudar os nossos hábitos, mudar às vezes até os pensamentos.
trazendo esperança para cada uma das mulheres, né? É um grupo, né, onde é aberto ali, então se você está aqui e ainda não faz parte do grupo, tem interesse, seja bem-vinda, pode entrar, né? Então eu quero, né, assim dizer que a gente conhece esse lugar, que foi feito um comentário ali na questão da depressão, né? A gente conhece esse lugar e a gente sabe que não é um lugar, eu tô falando, né, aqui de uma situação que eu já vivi isso, não é um lugar para você. Não é um lugar para nós estarmos. Então a gente pode escolher sair desse lugar. Então eu convido, né? Eu convido você e eu declaro na sua vida que você pode sair desse lugar e pode contar com a nossa ajuda. A gente está aqui para isso, para ajudar mulheres a sair daquele lugar de dor, lugar de, né, de às vezes a gente pensa que não consegue sair e às vezes sozinho a gente não consegue mesmo. Então a gente está aqui, ó, dando a mão, agarrando você, trazendo você para esse lugar onde você pode se sentir amada, se sentir aceita, acolhida, pertencente, tá? Não se isole, venha para cá. Venha para a qualidade ativada, né? Então a gente pode... Eu acredito, né, Cris, que a gente pode encerrar com uma oração e declaração na vida dessas mulheres. Eu agradeço, sim, toda a tua contribuição, o teu conhecimento é muito vasto, né? Dá vontade de ficar horas aqui ouvindo você falar, né? Então, olha o que eu vou fazer. Vou fazer a partir de amanhã. Vou começar uma série no meu perfil. Por que fazemos o que fazemos? Então, bom, Se o pessoal acompanhar, eu vou falar mais da parte científica. Agora, quanto o que a Fábio falou sobre o grupo da espiritualidade ativada, realmente, para mulheres cristãs, é uma bênção. Nós somos muito edificadas. Lá é exposto a vulnerabilidade. Então, isso é maravilhoso, sabe? Porque você, né, que fez esse comentário sobre a depressão, como a Fábio disse, não está sozinha. Eu trouxe aqui mais a questão científica e Deus usa também a ciência para nos ajudar, mas existe toda a questão espiritual, né? Então, assista o que eu vou falar essa semana sobre por que fazemos o que fazemos e entrem para o grupo sim, tá certo? Foi um prazer estar aqui, Fábio, obrigada por me receber mais uma vez. Obrigada. Deus abençoe a Por todas. aceitar o convite, né? Nossa, uma bênção, muito bom estar junto. Sim, Obrigada. muito bom. Que bom. Vamos orar, então, fazendo declarações. Você sentir liberdade, tiver alguma impressão, também pode falar, fica à vontade, tá? Eu oro, no nome do Senhor Jesus, eu agradeço, Deus Pai, o Espírito Santo, agradeço por esse tempo que estivemos aqui, mulheres. Agradeço, Senhor, pelas mulheres que o Senhor enviou. Agradeço por cada palavra dita aqui, Senhor, que não volta vazia. A Bíblia diz que a palavra ela é viva e eficaz e ela não volta vazia. Ela vai surtir efeito, eu tenho certeza, na vida de cada uma dessas mulheres aqui. Eu creio que cada mulher aqui sabe, foi tocada para sair do piloto automático. Se você estava no piloto automático na sua área espiritual, se você estava no piloto automático na sua área mental, na sua área dos relacionamentos, na sua área física, na sua área emocional, nós falamos aqui de 7 áreas da vida. Você estava na sua área física, no piloto automático, na área profissional, se você estava, eu declaro, na área financeira, se você estava em alguma dessas 7 áreas da sua vida, no piloto automático, eu declaro agora, em nome do Senhor Jesus, que você tem total conhecimento, poder, sabedoria para tomar essa decisão, para fazer essa escolha, para começar a criar uma nova trilha, uma nova trilha neural, para começar a desenvolver um novo esforço cognitivo, como nós aprendemos hoje com a Cris, e mudar esse comportamento. Você pode, em nome do Senhor Jesus, tomar essa decisão. O Senhor nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu essa capacidade de escolhermos. Então, nós podemos escolher
esses novos caminhos e que você possa escolher esse caminho junto com o Senhor Jesus. Eu vejo o Senhor Jesus dando as mãos para cada uma dessas mulheres e seguindo com as mãos dadas, essa mão forte do Senhor, poderosa, dando as mãos para você e te guiando nesse novo comportamento, nesse novo formato, nesse novo processo que você decidiu fazer na sua vida. O Senhor tem muito mais para nós mulheres e Ele pode fazer assim quando a gente permite, quando a gente toma essa decisão. Então que você possa dizer um sim agora, né? E dizer, eu sou sim filha amada, eu mereço criar melhores hábitos, sair do piloto automático, viver o presente, né? Desfrutar do presente em nome do Senhor Jesus. Eu sempre falo, né? A gente tem aula de meditação e eu falo que a meditação ela nos ensina a estar mais na presença, né? A meditação ela é presença, então que a gente possa estar mais presente. Estão perguntando aqui, eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Estão perguntando aqui o seu Instagram, Cris. Fala aí para nós. Acho que a pessoa é só clicar ali, ó, como sair do piloto automático que aparece, mas se não, Cristiane Sabadim. Vou tentar escrever aqui. Isso. Vamos ver se dá certo. Escreve ali. E qualquer coisa, é só entrar no meu perfil ali também que você vê. Eu coloquei lá na propaganda da live o Instagram da Cris, tá? @Cris Sabadim ou Cristiane? Cristiane Sabadim. @Cristiane Sabadim. Com N. Isso, Cris. E ali a Cris é terapeuta comportamental, ela explica várias coisas dentro dos destaques ali da Cris. Você pode ver muita informação bem bacana, bastante conhecimento. Tá bom? Queridas, muito obrigada por estarem aqui conosco até esse tempo. Cris, sim. Deus abençoe. Eu senti de fazer uma declaração para sua família aqui, Cris. Amém. Posso? Claro, minha querida, que pode. Pai querido, eu oro em nome do Senhor Jesus pela vida da Cristiane, Pai, pela sua família, seu esposo, seu filho, Pai. Eu oro sim para que eles possam, sim, Deus, ter esse amor, receber dessa dose, é uma dose extra, aleluia, desse amor que o Senhor tem para eles. O Senhor está derramando, eu vejo vocês assim, unidos, e o Senhor derramando uma dose extra para vocês. Desse amor que vai preenchendo e transbordando o coraçãozinho de vocês. Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa família, Pai. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Foi muito Amém. lindo. Recebo. Senti. Recebemos. Obrigada. Obrigada, Cris, por esse tempo. Queridas mulheres, obrigada por orar, obrigada por estarem aqui. Falem das coisas de Deus, mulheres. Tenham aí uma semana abençoada, tá bom? Um beijo, até mais. Obrigada, Cris. Obrigada a você. Até. Até.